Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a professora Camille Borba e hoje serei, excepcionalmente, a professora de língua portuguesa de vocês. Porque a professora Viviane, que geralmente ministra essas aulas, está com outras demandas. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter assim, uma relação ótima e a gente vai conseguir dar conta de todo o conteúdo e de ver essa aula maravilhosa que a professora Viviane preparou hoje, tá certo? Então, antes da gente começar, gostaria de lembrá-los que nossas aulas, elas ficam no nosso canal do YouTube Educa Recife. E além das aulas que ficam no canal, nós também temos o quê? O nosso aplicativo Educa Recife, que pode ser baixado tanto nas lojas de aplicativo para iOS e para Android, como vocês podem baixar usando o QR Code que aparece aqui na tela, tá certo? Temos um QR Code para Android e um QR Code para iOS. Também queria apresentá-los a Plínio, que fará a nossa tradução simultânea para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. E sobre o aplicativo, seria interessante que vocês baixassem e logassem. Por quê? Porque lá a gente tem o chat. E no chat a gente pode ter o quê? Trocas, não é? E a gente pode ter várias trocas e vocês podem perguntar, a gente responde. E hoje quem comandará nosso chat é a professora Adriana. Vamos dar um oi para ela. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, tá? Conectada, aguardando vocês. Coloquem aí as perguntas de vocês, interajam aqui no chat. Estou aguardando. Pronto, então vamos lá, certo? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Se organizar. Então, ajeite no sofá, na cadeira, não importa o lugar onde você esteja assistindo sua aula, tá certo? Arrume o caderno e a caneta e faça o login no chat, que é algo essencial, tá certo? Porque pelo chat a gente pode trocar informações, né? Vocês podem dizer suas dúvidas e eu posso tirá-las. E a professora Adriana está aqui fazendo esse papel muito gentil. Tá? Então, revisando o que a professora Viviane viu na aula anterior, ela falou sobre o quê? As conjunções coordenativas. E essas conjunções coordenativas, elas são aquelas que relacionam orações ou elementos sintaticamente semelhantes de maneira independente. Vocês lembram disso? E o que é de maneira independente? Quer dizer que a gente pode, quando a gente fala de orações independentes, quer dizer que elas estão relacionadas, mas se você tira uma ou a outra, a gente mantém o sentido, tá? Ó, as conjunções coordenativas são aquelas que ligam duas orações independentes. Dependendo dos sentidos que elas podem acrescentar às orações que elas conectam, também conectam termos sintática e morfologicamente semelhantes. E são divididas em 5 tipos: aditivas, explicativas, adversativas e alternativas. Certo? Mas antes da gente começar as conjunções subordinativas, vamos pensar em alguns exemplos. Por exemplo, eu gosto de ler e amo ver filme. Então, reparem que quando eu relaciono essas duas orações, amo ler e amo ver filmes, eu tenho orações independentes. Eu amo ler, amo ver filmes. Mas quando eu relaciono, eu posso dar a essas orações uma relação, uma ideia de adição. Quando eu digo eu amo livros e filmes, eu relaciono essas orações que são, a priori, independentes, mas que quando estão... Perdão, gente. Mas quando eu relaciono com essa conjunção aditiva, a gente tem uma relação de coordenação. Por quê? Porque quando separadas, elas têm um sentido completo. E a gente vai ver que o mesmo não ocorre com as subordinativas. As conjunções e locuções conjuntivas subordinativas, elas relacionam orações dependentes. Então, é diferente quando eu posso dizer dormi tarde
porque tive insônia. Então, veja, se a gente separa dormir tarde, tive insônia, orações independentes, certo? Mas se eu digo, é preciso que cheguemos cedo. Se eu for dissecar esse período, eu tenho duas orações. É preciso e que cheguemos cedo. Mas se eu tiro uma da outra, se eu oculto a segunda e só digo é preciso, vocês vão dizer, é preciso o quê, Camille? Não é? E se eu digo que cheguemos cedo, tá, mas que cheguemos cedo, oi? Do nada? Então, a gente nota o que é essa relação de dependência. Por quê? As conjunções subordinativas, elas vão relacionar orações dependentes. Dependente em que sentido? A subordinada, ela vai se relacionar à principal, e a principal precisa da subordinada. Será que vocês estão compreendendo? Eu espero que sim, mas vamos vendo aos poucos. Qualquer dúvida, vocês já sabem, o chat está ativíssimo. Mandem um oi, já estou aqui mandando beijos para vocês e vamos interagir, porque torna a aula muito mais divertida. Então, as conjunções subordinativas, elas são divididas em 10 tipos, tá? Então, a gente tem as integrantes, condicionais, causais, comparativas, consecutivas, concessivas, finais, temporais e proporcionais. Ufa, né, gente? São muitas classificações. E aí vocês podem dizer, Jesus, meu Deus, tanta informação, tanta gramática, eu vou sair daqui o quê? Perdido. Mas calma que hoje a gente só vai ver as primeiras, tá certo? Então, qual será o conteúdo da nossa aula hoje? A gente vai ver as conjunções integrantes, condicionais, causais, comparativas e conformativas, tá certo? E aí, aos pouquinhos, a gente vai trabalhando. A professora Viviane selecionou ótimos exemplos e eu vou complementando. E não hesitem em perguntar, tá certo? Vamos lá. Então, o que são, conjunções subordinativas? São palavras invariáveis, lembrando sempre que as conjunções, elas são invariáveis. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas não variam em gênero, não variam em número, não variam em grau, não variam. Então, eu posso usar tanto uma oração no singular, ou no plural, no feminino, no masculino, não importa, porque a conjunção ela permanece invariável, tá? Diferentemente de outras classes gramaticais, como substantivos, adjetivos, verbos, que são palavras variáveis. E isso aí eu tenho certeza que vocês já estão completamente dominando. Então, cuja função é o quê? Unir orações, pois uma delas exerce o papel principal e a outra o papel de subordinada. Podem ser integrantes ou adverbiais. E aí a gente vai ver essa diferença entre a conjunção integrante e as conjunções adverbiais. Eu sei que o conceito de conjunção integrante ele pode parecer um pouco abstrato, mas com os exemplos a gente vai chegando lá. Então, as conjunções integrantes são aquelas que integram ou completam o sentido que foi expresso na oração principal. Então, por exemplo, o taxista me disse que o hotel ficava distante. Os jovens querem saber se essa banda virá ao Brasil. Então, vejam, as integrantes, elas podem ser que e se. E elas são chamadas integrantes porque elas integram ali, sem necessariamente dar um novo sentido. Relacionar aquelas orações através de um sentido. E a gente vai ver que é diferente quando a gente estuda as adverbiais. Por quê? Porque as conjunções subordinadas adverbiais relacionam os termos ou orações emprestando-lhes um sentido. A gente vai ver as causais e a gente vai perceber que a conjunção ela vai relacionar dando uma ideia de causa. As integrantes é como se elas tivessem um valor neutro, entre aspas, tá, gente? É só para tornar mais didático. Mas quando eu digo um valor neutro, eu quero dizer que ela não vai alterar ou emprestará um novo sentido a essa relação, tá? As conjunções integrantes, elas introduzem as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que possuem uma função de substantivo, mas não é o tema da aula de hoje, tá? A gente está vendo primeiro as conjunções.
Ficou claro? E ela pode ser o que ou o se. Então, é essencial que fiquemos juntos. Aí a gente tem o quê? Esse que tendo a função de quê? Conjunção integrante, certo? Então, vamos lá. Oxi, e aí a gente pergunta, mas o que? Não era um pronome relativo? Também. O que? O que é uma palavra que vai assumir diversas funções, certo? A gente pode ter o que como um pronome relativo, a gente tem o que como uma conjunção integrante, a gente tem o que exercendo outras funções, como a gente já viu, uma conjunção coordenativa quando tem o sentido de porquê. Então, a gente tem uma palavra muito múltipla, que vai assumir diversas funções, porque a nossa língua portuguesa tem essa característica de ser polissêmica. Vocês lembram? Vocês sabem o que é polissemia? É quando a gente tem uma mesma palavra que pode ter vários sentidos. E a língua portuguesa é cheia dessas palavrinhas, né? Então, vamos ver. Ó, há dois usos para o quê? O pronome relativo, quando inicia uma oração subordinada adjetiva, que vocês já viram, e eu sei porque eu estava aqui no chat, e eu vi essa aula junto com vocês. Então, ó, a mulher que estava triste mudou-se ontem. A mulher tristonha, por quê? Porque a função da oração subordinada adjetiva é de exercer essa função de adjetivo, de característica em relação a outra oração, tá? E aí, uma dica importante é... Professora Camille, é interessante Olá, Adriana. Aqui quando você está falando, não é? Porque os alunos estão tão atentos, estão aqui completamente prestando atenção. Nós temos Carlos, eu pedi para ele colocar aqui o nome da professora, a escola que ele faz parte, não é? Porque isso é importante, sabermos o nome da escola, o nome do professor, não é? Então, nós temos várias escolas que já estão interagindo conosco. Isto é de suma importância. Temos Divino Espírito Santo, Rodolfo, Dom Bosco. Então, são escolas que estão aqui ligadinhas e o conteúdo está muito legal. A professora Camille está dando um show nesse conteúdo, como a professora Viviane fez na segunda-feira, na terça, não é? Então, hoje é a continuidade deste conteúdo. Aproveitem, pessoal. Ah, professora Adri, obrigada, né? Um beijo para todos que estão aqui assistindo e vamos aqui para uma dica. O que, quando é pronome relativo, a gente pode substituir na oração por a qual, dependendo, né, do gênero. Então, aqui a gente poderia dizer, a mulher a qual estava triste mudou-se ontem. Por quê? Porque esse aqui é um pronome relativo. E aí a gente também tem o quê? Como uma conjunção integrante que inicia uma oração subordinativa substantiva, que eu já havia dito. Então, ó, é fundamental que você chegue antes à reunião. Então, essa segunda oração, introduzida pela conjunção subordinativa, ela pode ser classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. E subjetiva por quê? Porque tem função de sujeito. Reparem, é fundamental. O que é fundamental? Que você chegue antes à reunião. Então, essa oração inteira, ela tem a função de sujeito. E aí, uma segunda dica. Se a gente trocar, por exemplo, é fundamental a gente conseguir trocar a segunda oração inteira por isso. Então, é fundamental isso. É um indicativo quase que certeiro. E eu digo quase que certeiro por quê? Porque a língua portuguesa ela é cheia de muitas regrinhas e muitas exceções. Então, a gente tem que ter cuidado quando estuda a gramática, porque nem sempre a regra ela é absoluta. Então, a gente precisa ter essa avaliação, tá? Então, se a gente troca é fundamental isso, a gente tem uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ufa, né, gente? Muito nome, os nomes são enormes. Haja fôlego. E aí, vamos conhecer algumas das conjunções adverbiais? Vamos, gente. Tenho certeza que a gente vai conseguir aprender bastante.
Então, ó, a gente vai começar com as condicionais. E as condicionais fazem o quê? Elas iniciam orações que exprimem, ou seja, que querem dar indícios, querem dizer condição ou hipótese para que o fato da oração principal aconteça. Então, a conjunção adverbial condicional, ela objetiva dar a essa relação uma ideia de condição. Então, a subordinada, ela é condição para que a oração principal ocorra. Quais são as principais conjunções? Se, caso, contanto que, salvo, a menos que, a não ser que, desde que. Então, todas essas que dão a ideia de condição. Então, a mulher não deveria esperar João se ele demorasse. Então, esse o que? Determina a condição. Caso João não demore, ela deveria esperar. Qual é a principal aqui? A oração principal é aquela que não é introduzida pela conjunção. Então, a principal aqui é: a mulher não deveria esperar João, mas ela parece o quê? Um pouco incompleta. E se ele demorasse, não faz sentido sozinho. Então, a gente vê que essa relação, que nessa relação, as orações, elas precisam uma da outra. E que a subordinada vai trazer uma condição. As causais introduzem orações que indicam causa, motivo ou razão, expresso na oração principal. Então, o porquê, o como quando quer dizer porquê, o pois, o que aqui de novo, e a gente tem o que como uma conjunção adverbial causal. Aí vocês podem dizer, mas Camille, eu não tenho condição de saber tudo isso. Aí eu digo, por quê? A gente não precisa decorar tudo. Mas a gente compreendendo a função das coisas. Então, eu sabendo que o quê? Quando introduz uma causa, é uma conjunção causal. Então, eu tenho que ver na oração, no texto, a função que está exercendo ali aquele elemento. A gente não pode decorar, dizer que é só uma conjunção integrante ou um pronome relativo. A mesma coisa do se, tá? Então, ó, já aqui, visto que, como o fato ocorreu no ano passado, lembro-me bem dessa data. Então, a gente tem aqui uma causa. Por que o fato ocorreu no ano passado? É uma circunstância indicativa que vai indicar a causa, né? A causa da principal. Lembro-me bem da data porque o fato ocorreu ano passado, tá? Então, as comparativas, elas indicam o quê? Uma comparação. Elas relacionam essas orações dando uma ideia de comparação. Então, iniciam orações que estabelecem uma oração com o elemento expresso na principal. Então, as principais conjunções, né? Como, que, do que, depois de mais, maior, menor, melhor ou pior. Então, ela é melhor que ele. Ou, ela é melhor do que ele é pior do que o irmão. Então, a gente vai usar nessa estrutura. Qual depois de tal? Então, ela é tal qual a mãe. Então, a gente tem essa ideia de comparação usando tal qual, né? Quanto, depois de tão ou tanto. Bem como, assim como. Algumas pessoas são mais felizes do que outras. Então, aqui a relação é de comparação. A gente tem duas orações que estão relacionadas e são comparadas. Até agora, tranquilo, gente? No chat, tranquilo, Adri? Tudo tranquilo, Camila. Maravilha, então, excelente. Já sabem que tiver dúvida, se quiser que eu volte um pouquinho, repita, reformule, vocês podem dizer, tá? As conformativas, e aqui eu gosto de dar uma trabalhada um pouco melhor no raciocínio. Por quê? Porque causais, consecutivas, o nome explicativo já tem uma ideia, né? Mas quando eu digo conformidade, conformativa, vocês já ouviram falar essa palavra? Vocês sabem o que significa? É importante que a gente saiba, né? Quando eu quero dizer que algo quando eu quero falar de uma conjunção conformativa, o que eu quero dizer é que a ideia expressa ali é que um fato ocorreu de acordo com um outro. Então, é quando a oração subordinada, a ação da subordinada acontece de acordo com o esperado da principal.
Então, conforme os planos, o casamento foi um sucesso. A principal aqui qual é? O casamento foi um sucesso. E a subordinada, conforme os planos. Então, essa ideia de conformidade é aquela ideia de que tudo deu certo, de que os planos foram bem sucedidos, né? Então, expressa a ideia de acordo, concordância, conformidade de um fato com o outro. Então, a gente tem as conjunções, né? Conforme, como, segundo, consoante. Uma outra dica que eu também gosto de dar, a gente não precisa decorar todas as conjunções. E aqui eu vou ser muito sincera. Por quê? Porque temos um universo de conjunções. E quando a gente escreve e fala, a gente geralmente faz uma seleção prévia. A gente tem algumas palavras que a gente usa com mais frequência, né? Então, eu proporia para vocês que vocês testassem quais conjunções conformativas, causais, todas essas que estamos vendo, qual delas vocês conseguem entender mais rapidamente o sentido. Por quê? Porque aí vocês decoram uma ou duas. E quando tiver na dúvida, você vai lembrar, mas conforme eu lembro que é conformidade. Eu posso trocar aqui a conjunção. O sentido se mantém o mesmo? É uma boa dica da gente tentar trocar, né, as conjunções, porque a gente explora todos os sentidos e tem várias questões que pedem exatamente isso, para a gente mudar a conjunção sem mudar o valor da oração. E aí a gente pode fazer isso como? A gente decora um ou dois e vai aumentando o nosso repertório, tá? Então, ó, o funk é um gênero musical popular, conforme se pode observar. Aqui a gente poderia colocar como se pode observar, segundo pode se observar. Por quê? Porque eles são intercambiáveis. São conjunções que a gente pode usar uma pela outra, né? Porque tem sentido semelhante. Fique atento! Para classificar uma conjunção, é necessário verificar os sentidos que ela cria. Uma mesma conjunção pode aparecer de diferentes formas, como a gente viu. Ó. Ana é uma criança feliz como Felipe, que a gente tem uma relação de comparação, portanto, uma conjunção subordinativa adverbial comparativa. No entanto, se eu uso como Ana estava doente, Felipe a consolou. Aqui a relação é de causa. Felipe a consolou porque ela estava doente, né? Então, aqui a relação é de causa. Portanto, a conjunção é uma subordinativa adverbial causal. E agora, vamos fazer juntos um exercício. Vamos ver se a gente consegue. Ó, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. Marulhar é o barulho que as ondas fazem. É bonito, não é poético você dizer que o mar, você ouviu o mar, o marulho. A partícula como expressa a ideia de A, comparação, B, causa, C, explicação, D, conclusão ou proporção. Vou dar um minutinho aí para vocês responderem. Respondam, porque a gente vê se estamos alinhados. Tá certo? Professora Adriana, temos alguma resposta já? Temos aqui Micaele, Carlos, Maria, Tito, Beatriz, interagindo aqui na aula. Que maravilha! Será que eles sabem a resposta desse exercício, dessa questão? E aí eles ainda não colocaram aqui, professora Camille, mas tem um tempinho aí para vocês colocarem, né? Printem a tela, não deixem de fazer essa atividade, tá? Se a aula acabar, vocês revejam a aula e façam, respondam aí. E aí colocaram o nome dos professores. Que maravilha. Colocaram o nome da professora Aldeni, Rosemary, Nildo, Viviane, Pedro, Adelce e Cleonice. Ai, que maravilha. Então, obrigado por vocês estarem aí interagindo, não é? E colocando aqui o nome dos seus professores, que estão também fazendo um trabalho incrível. Coloquem aí a resposta. É verdade. Mas, vamos lá, como a gente tem um tempinho bem certinho, né, e eu já falei muito, porque é isso, eu falo muito, vamos ver aqui, ó. De novo, vou ler o exemplo, a gente vai pensar junto, tá? Ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas. A expressão, a conjunção expressa o quê? Eu vou dizendo das erradas para certa, tá? Não é proporção, porque a ideia não é proporcional, né? A conjunção proporcional é aquela, a medida que, a proporção que, não é uma conclusão.
Também não é uma explicação. Tampouco uma causa, porque a relação aqui é de comparação. A gente está dando a ideia de que os bocejos soavam fortes como o marulhar das ondas, não é? Então, letra A, comparação. E vamos agora ver de vocês. Vocês não vão escapar, gente. Não vão escapar. Se não fizerem comigo aqui, façam em casa, certo? Então, ó. A. Como não havia recursos financeiros suficientes, as obras ficaram paralisadas. Qual o sentido desse como? Qual o sentido dessa conjunção? Eu acho que vocês conseguem desvendar. Ó, fizemos a pesquisa como o professor indicou. Você é meiga como uma flor. E aí, gente? E agora? Carlos colocou D, assim, na interrogação, né? Lucas colocou letra A. Olha só que maravilha. E a gente teve quem acertou e quem errou. E tudo bem, errar tudo bem também. Por quê? É através do erro que a gente pode construir um conhecimento. Certo? E também é um assunto novo, a gente está estudando agora. Então, a gente pode rever a aula, refazer outros exercícios e por aqui eu vou respondendo com vocês. Ó. Como não havia recursos financeiros, a ideia aqui é de causa. Então, a conjunção é uma conjunção adverbial causal. Na letra B, a ideia é de uma conformidade. Por quê? Porque a gente fez a pesquisa como o professor indicou. Na letra C, também uma conjunção que indica uma comparação. Então, aqui a gente tem um exemplo da polissemia da linguagem, da polissemia da língua, e como a mesma conjunção pode ter várias funções. Gente, foi um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. De verdade, foi maravilhoso. Eu quero aqui passar para a professora Adri se despedir, porque a nossa aula, infelizmente, chegou ao fim. E eu espero que vocês tenham aprendido bastante hoje, certo? Tchau, pessoal. Foi muito bom ver vocês aqui interagindo no chat, né? E fiquem com Deus e assistam a próxima aula. Ainda tem mais uma, tá, pessoal? Tchau. Gente, mais uma vez foi um prazer enorme. Até a próxima.